Pessoal, boa tarde. Só estou aguardando a doutora Gabriela, tá? Na conexão. E a gente já inicia. Boa tarde, Irislene Simões, professora Tereza Vila, Andiara Teixeira, Carolina Cordeiro, Rafaele Bonfim, Elis Carvalho, Maria Bentes. Sandra Souza, Bruna Santana, doutora Melina Ferrari, Gilmara, Granguelato Sorvetes. Boa tarde, Gabriela. Boa Doutora tarde, Gabriela. Maria Eugênia. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Luana. Só aguardar o pessoal entrar, a gente já inicia. Ok. Boa tarde, Kiko Mawad. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Juliana, Flávia. Pessoal, quem não me conhece, eu sou a professora Maria Eugênia Brunello. Eu sou professora na Faculdade FATESA, nos cursos de Radiologia e de Estética, e nós estamos com projetos, né, e já iniciando as matrículas para os cursos de pós-graduação Lato Sensu em enfermagem, né, são algumas áreas, por exemplo, saúde do idoso, né, terapia intensiva, gestão, né, hipertensão e diabetes, e oncologia. Oi, Suzy, oi, Sil, tá? E hoje nós agradecemos a oportunidade de poder conversar com a doutora Gabriela Magna Bosco, que é enfermeira. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela para vocês, né? E nós vamos voltar o nosso olhar hoje um pouco para a gestão, né? Da atuação do enfermeiro na gestão, em especial em nível federal, né? A doutora Gabriela trabalha em nível federal. Bom, então eu gostaria então de passar a palavra para a doutora Gabriela, para ela se apresentar, né? Para situar um pouco sobre a formação e trajetória dela, né? E é nisso que nós vamos focar, né? O papel do enfermeiro, gestor, né? O enfermeiro ele tem algumas linhas para atuação, né? E muito pouco se fala, às vezes, da gestão, né? Que a gente não tem como desvencilhar, muitas vezes, da assistência, né? E como estão esses enfermeiros atuando em nível federal, tá? Na gestão de programas. Tá? Então, mais uma vez, boa tarde aos que estão entrando agora. Eu passo a palavra para a doutora Gabriela. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Maria Eugênia. Para mim é um prazer imenso quando eu recebi o convite e de estar participando aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, né, a respeito da gestão, do papel do enfermeiro, da organização, da Secretaria de Vigilância, da Vigilância em Saúde, como que tudo isso se articula, né?
Bom, como a professora Maria Eugênia falou, eu sou enfermeira de formação, me formei na Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, e fiz toda a minha pós-graduação na mesma universidade. Então, fiz um doutorado direto e depois o pós-doutorado. E nosso objeto de estudo era a tuberculose, avaliação e organização dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde para o atendimento dessas pessoas com tuberculose, né? E aí em todas as vertentes do cuidado. E considerando também o ator enfermeiro em todo esse processo. Passado esse período de pós-graduação e de especialização neste tema, né, eu recebi um convite, fiz um processo seletivo e comecei a trabalhar no Ministério da Saúde. Então, como colocado pela professora, na gestão federal e dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é onde eu estou hoje, no Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Então, a gente trabalha como gestão, né, federal, é uma gestão nacional, e dentro dessa secretaria específica em vigilância. E aí, agora, na conversa, a gente vai trazer alguns pontos e para a gente destacar o papel do enfermeiro nesse cenário, né, como que tem sido toda a minha percepção, né, trabalhando ali dentro do Ministério da Saúde, toda a situação de vigilância hoje, né, e aí a gente vai conseguir conversar um pouquinho a respeito disso. Às vezes as pessoas não se dão conta o quanto elas ouvem falar de gestão, né, no atual cenário que o Brasil e o mundo passa com essa pandemia, né, e você trabalhando diretamente com o programa de tuberculose, o programa nacional, né. Doutora Gabriela, né, você como enfermeira, a gente sabe que os enfermeiros eles podem atuar em 4 linhas essenciais, sendo ela a assistência direta, né, o ensino, que muitas vezes está aí bastante interligado com a pesquisa, a pesquisa em si, a gestão, né? E a sua atuação aí no Ministério diz muito respeito à gestão e à pesquisa, né, no âmbito, lógico, da esfera federal. Né? Você poderia nos posicionar, esmiuçar um pouco mais para quem está assistindo, para nós, qual que é o diferencial necessário para que o profissional possa atuar nessas áreas? Bom, o que é interessante a gente percebe é que o profissional de enfermagem, ou enfermeiro em si, ele traz consigo uma questão aí de uma integralidade, né? Então, por mais que a gente atue nessas 4 frentes, né, mais especificamente, o que a gente vê por trás de todas elas é a gestão. Quando a gente vai fazer assistência, a gente faz gestão do cuidado, a gente faz gestão da clínica. Quando a gente vai fazer extensão, por exemplo, né, projetos de extensão, inserção de estudantes no campo da prática, a gente tem que planejar essa ação, a gente tem que fazer gestão e monitoramento, né? Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente precisa fazer a gestão, a gente precisa planejar, monitorar. Então, eu acredito que esse profissional, ele é fundamental, ele é o grande diferencial em qualquer cenário que ele está, porque ele traz todo esse caráter, né, de planejamento, de execução, de monitoramento, avaliação ao longo do processo, seja ele em qual frente for, né? Então, e por que eu falo isso hoje? Porque eu observo as diversas atuações dos atores nos campos profissionais dentro de uma secretaria de vigilância, de uma gestão nacional, e você vê o enfermeiro destacando, né? Em outras situações, várias pesquisas que mostram também que a presença do profissional enfermeiro num serviço de saúde, que seja da atenção básica, primária à saúde, da atenção especializada, que seja do SUS ou da rede particular, faz diferença, porque ele tem todo esse arcabouço, né? Essa base de um olhar mais integral e ampliado, né? Então, eu acredito que essa é a grande diferença. E para que a gente chegue nesse ponto, para a gente consiga desenvolver essa observação apurada, né? Que o enfermeiro acaba desenvolvendo, né? O que a gente percebe, pode pontuar o empenho desse profissional, né? Desde a sua formação e a especialização dele, né? E o que seria isso? A atualização, a busca de evidências, a busca de experiências, evidências científicas ou evidências baseadas em práticas, né? Que são aquelas evidências que a gente retira do funcionamento do serviço mesmo, né?
seja ele em qualquer uma das frentes. Então, esse questionamento constante, a busca por respostas, faz desse profissional o grande diferencial em qualquer tipo de ação que a gente vai desenvolver. Especificamente na vigilância, quando a gente precisa considerar um cenário muito amplo, vários aspectos que estão envolvidos nessa questão, a gente tem o profissional de enfermagem destacando nisso também. E é o que a gente tem visto, né? Profissionais enfermeiros na linha de frente, inclusive auxiliando o atual ministério. Sim. Uhum. E você faz parte, em específico, do Departamento de Vigilância em Saúde, é isso mesmo? É o seguinte, vou explicar como é que está o organograma hoje do Ministério da Saúde, né? Então, a gente tem todas as pastas, né, divididas, e aí vai com relação ao governo mesmo, relacionado ao presidente, como dividir essas pastas. Mas o Ministério da Saúde é uma pasta que menos sofre esse tipo de interferência, né? Que seria de configuração dela mesma. Ele dificilmente se funde a um outro ministério, porque por toda a complexidade dele, né? Então, nós temos o Ministério da Saúde e ele é dividido em secretarias, de acordo com os temas, né? Dentro dessas secretarias, a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é uma secretaria que ela foi fundada por meio de um decreto em 2003, né? E ela veio com a intenção de compilar todas as vigilâncias, porque o que a gente tinha antes, né? E o que se configura uma vigilância em saúde, quando a gente tem a vigilância ambiental, a vigilância sanitária, que a gente muitas vezes faz como sinônimo a Anvisa, né? E a Anvisa, ela é um órgão que está dentro, né, dessa vigilância sanitária, e a gente tem a vigilância epidemiológica. Então, a Secretaria de Vigilância em Saúde, ela vem agrupar, né, essas três vertentes da vigilância. Para quê? Para que isso? Para que a gente não trabalhe separadamente, para que a gente consiga trabalhar em conjunto, né, em prol da qualidade de vida, do controle, da prevenção de doenças e agravos, né? Então, a Secretaria hoje de Vigilância, que é onde eu trabalho, ela abarca as três vigilâncias. E dentro dessa secretaria, a gente tem os departamentos. Então, a gente tem o departamento de imunização e de doenças transmissíveis, o departamento de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis, que é onde está a tuberculose, né? A gente sabe que a tuberculose, ela é transmissível, mas ela tem um caráter crônico, né? Pelo tempo que demora para diagnosticar, para identificar, para o tratamento, até a cura. Então, tudo isso exige um manejo diferenciado do que uma doença endêmica, que você precisa de uma resposta rápida para bloquear. Como a gente está vendo aí, né, o exemplo da Covid. A gente tem a dengue, né, que é anual. A gente tem o sarampo, né, que são doenças que aparecem todos os anos, em tempos, em períodos. A gente fala que elas são sazonais, ela tem uns períodos específicos em que elas surgem. Então, a partir das secretarias, departamentos, e dentro desses departamentos, as coordenações. Os programas, eles se inserem nessas coordenações. A tuberculose, por exemplo, ela é um programa considerado um programa vertical, né, que ele vem desde a década de 90, quando a gente precisou, e ela ainda era lidada como uma doença infecciosa pura, né? Sem esse caráter de cronicidade. Então, a gente tinha esse programa para que a gente conseguisse identificar as pessoas e quebrar a cadeia de transmissão. É o que a gente vê que acontece com as transmissíveis agudas hoje, né? Então, ele tem toda essa concepção e ele se insere dentro dessa Secretaria de Vigilância. Esse é o organograma que a gente trabalha. A gente não consegue trabalhar separado, né? Ou seja, todas as ações são em conjunto, todas as ações passam, né? E acionam as demais coordenações, parceiras, departamentos, chega no secretário, do secretário vai para o ministro, para que a gente consiga colocar em prática qualquer tipo de política pública, né? Que é a função da vigilância em esfera nacional, federal. E é isso que as pessoas têm visto no noticiário, né? O Ministério ditando as regras, né? As coisas, elas não saem da cabeça dos profissionais da ponta e elas se disseminam, elas têm uma regra, né? Tem uma hierarquia a ser seguido.
né? E vocês, né, você, seus companheiros, são aí um grupo, né, bastante grande que estão pensando também nessas normativas e tudo mais. Uma pergunta que eu faço para você, né, não são só enfermeiros que trabalham neste nível, né, você tem que lidar com uma série de outros profissionais, né? Como você vê isso dentro do que você teve de formação, tanto como aluna, né, ainda na enfermagem, na graduação de enfermagem, e depois como pesquisadora, né? É Uhum. fácil para você lidar com isso? Tem que ser uma característica do enfermeiro forte para ele poder lidar com a gestão? Então, como eu falei no início, esse componente de gestão sendo tão presente no profissional de enfermagem, você acaba despertando isso. Por mais que você não perceba que você tem aquele tino para gestão. Quando você chega, você tem sim que conviver e estar à frente e desenvolver materiais e produzir junto com uma gama de profissionais de diferentes formações, né? E, além disso, de diferentes níveis hierárquicos de poder de decisão. Então, você começa a ter que ter um jogo de cintura um pouco maior, né? Para que você consiga chegar naquele objetivo. A gente tem profissionais de enfermagem em praticamente todas as coordenações. Por quê? Porque a experiência do profissional que trabalhou na ponta e que chega numa gestão, ela é extremamente válida. Por quê? Porque muita gente tem essa concepção. O pessoal do Ministério da Saúde fica sentado em Brasília fazendo recomendações que são impraticáveis para quem está na prática, no cotidiano, que a gente fala na ponta, né? Então, a gente a gente reconhece isso, que a gente precisa da experiência de quem vivenciou a determinada situação na ponta, né, no serviço. Então, hoje, cada vez mais, as coordenações elas estão sendo compostas por profissionais que atuam na prática. Farmacêuticos, biomédicos, questão de diagnóstico, a presença de profissionais biomédicos que trabalharam nos laboratórios é fundamental para estabelecer o fluxo, para que a gente entenda, né, qual laboratório está apto, de que forma que vai acontecer, como será feito o transporte dessas amostras, equipamentos de proteção individual. Então, toda essa questão, a gente tem trabalhado, sim, com a equipe o mais possível multiprofissional. E isso a gente vê que o Ministério, ao longo dos anos, conseguiu entender, compreender essa importância. Então, o enfermeiro aqui é fundamental, por quê? Exatamente pelo fato de que ele consegue identificar as potencialidades dos outros, porque ele tem essa visão ampla, né, de cuidado integral. E então ele consegue acabar trazendo o que é de bom em todos esses profissionais que estão ali, né, todas as contribuições que de fato serão efetivas, e ele consegue direcionar isso de uma forma que outras pessoas ou outros atores não conseguem ou não conseguiriam, por ser extremamente focados e pontuais, né, na disciplina que eles desenvolvem. Isso é inerente de cada um. Então, o enfermeiro é essencial para isso, para conseguir fazer com que todos juntos seja esse trabalho articulado que vai sair melhor do que aquele trabalho pontual e específico. Gostaria de perguntar para a doutora Gabriela o seguinte, ela fazendo parte dessa coordenação de programa de controle da tuberculose, né, o mundo ele enfrenta uma situação sem precedentes, né, pelo menos para a nossa geração, né, que é a pandemia do Covid-19. Né. Porém, as outras doenças, como você também disse no início do vídeo, elas continuam existindo. Né? Ninguém acabou com dengue, ninguém acabou com AIDS, ninguém acabou com a tuberculose. E como que fica isso? Né? Como que a gente encoraja o profissional, né, os gestores, né, tendo que muitas vezes os recursos têm que ser transferidos, mão de obra tem que ser transferidos. Como que é a gestão de programas nesse sentido, frente a esse contexto de pandemia, de Covid-19, né? Há uma deslocação, um deslocamento também aí no Ministério. Quais são as dificuldades, quais são as facilidades? Sim. Então,
o que a gente trabalha sempre é a coexistência de agravos e doenças, né? Por mais que a gente esteja na vigilância e o nosso papel é o controlar, monitorar e prevenir, a gente vivencia essa situação de agravos sobrepostos o tempo todo. Diferente de outras partes do mundo, né? Em que as doenças infecciosas, elas não são tão prevalentes, né? Então, eles têm muita questão das doenças crônicas, e aí, vez ou outra, surge uma doença infecciosa que se sobrepõe às demais. A gente trabalha com isso diariamente e anualmente. Como eu te falei, existe a sazonalidade, então sempre tem ali as respiratórias pelo meio do ano, né? Junto com o outono e inverno, a gente tem a dengue, janeiro, fevereiro, a gente vai ter a febre amarela, a gente tem malária em algumas regiões do país, né? Então, isso é um grande desafio. Por quê? Exatamente. As doenças endêmicas que acabam por atingir o maior contingente de pessoas e tem uma divulgação e uma predileção da mídia, né, por essas doenças, elas acabam dentro do Ministério numa escala sendo prioritárias, né? Então, tanto para recurso quanto para ações. Agora, quando a gente fala de recurso, geralmente o recurso do ano seguinte ele é programado no ano anterior. E ele está dentro de alíneas, que já são alíneas bem delimitadas para cada coordenação e para cada agravo. Então, o que acontece é que, geralmente, isso não muda muito de um ano para o outro, porque você já sabe com qual montante você tem que trabalhar para determinado agravo, né? O que acontece é que as prioritárias, ou aquelas que acometem maior número de pessoas, elas acabam levando uma parte maior, uma fatia maior desse pacote, né? E aí também vai de acordo com as ações que se planeja de enfrentamento dessas condições, desses agravos. Então, a gente precisa sempre estar pensando, esse mês a gente pensou uma estratégia, a gente vai lançar essa estratégia de forma nacional. Mas esse mês tem a dengue. Mas esse mês tem a hepatites. Mas esse mês... Então, sempre fica essa questão de você tentar bater, conseguir um espacinho para colocar uma crônica, como, por exemplo, a tuberculose, a hanseníase, que não tem tanta visualização assim. Nesse momento, tudo é Covid, né? A gente vive essa pandemia, é uma pandemia incerta, a gente desconhece, e aí vem junto com isso a questão de que a gente não sabe, não se tem um tratamento, não se tem perspectiva, né? A gente tem acompanhado, a gente tem um comitê de operações emergenciais dentro do Ministério da Saúde, chama COI, que é específico para o Covid. Tudo que sai do Ministério da Saúde precisa ser aprovado por esse COI. A gente tem aí um monte de fake news e a gente tem o trabalho do COI. Então, a gente tem que se respaldar pelo trabalho do COI e agora, pela situação, pelo dado problema mundial, a gente não consegue tirar o foco evidente, né, da Covid. O que a gente tem feito enquanto coordenação de tuberculose, por exemplo, uma gestão? A gente tem aproveitado o fato de que a tuberculose é uma doença transmissível aérea, assim como a Covid. Então, nós precisamos lembrar que a tuberculose existe no Brasil e a tuberculose mata 4.500 pessoas por ano no país. Acomete 70 mil pessoas. Não é um número baixo. Ela existe e a gente precisa olhar. Então, vamos olhar para a Covid, mas vamos olhar para a tuberculose. Vai se coletar uma amostra para a Covid, a amostra vai ter um fluxo que vai direcionar para a tuberculose. Por quê? O sintoma da tuberculose também é febre e tosse. Então, para a gente, nesse momento, a gente está aproveitando, né, para que consiga colocar as ações de tuberculose nos serviços lado a lado com a Covid. A gente tem tentado orientar a rede e na elaboração dos fluxos de diagnóstico da Covid, a gente tem colocado a tuberculose junto com isso, né? Então, e como que isso acontece? Vai se discutir diagnóstico, tem-se os representantes de todas as coordenações. Então, o que é comum para mais de um agravo, a gente consegue colocar em um único fluxo, direcionar esse fluxo para que isso atenda aos demais agravos, né? O que não é comum, por exemplo, a hanseníase nesse momento, né? Não é comum. Ela segue o fluxo e aí vai ter as medidas de recomendações para que essas pessoas não sejam isentas de atendimento, mas que entrem num fluxo diferenciado nesse momento que é excepcional. Então, a gente tem trabalhado tentando achar essas brechas, né? Porque também é uma situação diferente, não é tanto quanto a gente vem convivendo com a dengue, né? Zika, chikungunya, malária que a gente tem aí ao longo do ano. Outra dificuldade
que é fundamental apontar enquanto vigilância nacional é o tamanho do país. A gente vive no Brasil, que é um país continente, né? A gente fala que o Brasil ele é feito de 27 Brasis, literalmente. Os estados e o Distrito Federal são completamente diferentes um do outro. E então, para que a gente faça uma recomendação a nível nacional, é muito difícil. A gente entende que a recomendação precisa ser específica para o local. O que acontece, por exemplo, com a Organização Mundial da Saúde? Ela traça recomendações em que o básico sirva para todos os países do mundo. E a gente precisa pegar essa recomendação da OMS e adequar para a realidade do Brasil. A gente, enquanto vigilância nacional, precisa traçar uma recomendação que caiba em todos os estados do país. E aí a gente precisa ter um mínimo. E aí essas vigilâncias estaduais e municipais precisam transformar essa recomendação mínima naquilo que cabe no seu território. E aí melhorar, aprofundar, cortar, e aí isso vai da gestão local. Isso é uma dificuldade, porque a gente conseguir um país tão diferente, fazer uma recomendação única para que seja minimamente cumprida, isso é uma grande dificuldade para a gente enquanto gestão nacional. E para que as pessoas entendam também, mas por que aqui eu posso fazer dessa forma, né? Não, tudo bem, você pode, que bom, faça. É que a gente não pode falar para todos fazerem assim, porque muitos não vão conseguir fazer. Então, essa questão também, ela fica bem difícil para que a gente faça as pessoas compreenderem. Então, quanto mais as pessoas entendem qual que é o papel e como que funcionam essas esferas de gestão, isso fica mais fácil de se implementar. Certo. Em termos de gestão de programas aí, doutora Gabriela, tem alguma novidade aí para o controle da tuberculose para esse ano, em termos de novas drogas ou novas diretrizes? Como que ficou a questão do tratamento da tuberculose, o tratamento diretamente observado frente à Covid? Então, especificamente em relação à tuberculose, e aí a gente pode estender para alguns outros agravos, né? O que acontece, que é importante explicar, e isso também faz parte da gestão. A nossa compra de insumos, tanto diagnósticos como de insumos para tratamento, né? Seria já medicamentos, ou insumo farmacêutico ativo, que é o princípio que a gente importa para fazer o medicamento aqui no Brasil. A gente tem uma dependência do mercado externo, porque são únicos produtores, muitas vezes, desses insumos, né? E então, com a Covid, o que acontece? A gente está tendo uma dificuldade de transporte desses insumos e de produção. Por quê? Porque com o isolamento, a China e a Índia, principalmente a Índia, praticamente fechada. Então, a produção desses insumos está prejudicada. E aí, o que a gente tinha enquanto planejamento, que é onde entra a gestão, para esse ano, a gente tinha baseado no ano anterior. A gente não esperava que aconteceria, né? Essa pandemia. E então, a gente tinha, assim, a gente trabalha com um estoque de emergência, mas ele nunca se preveu que aconteceria todo esse problema, né, logístico e de produção. Então, vai afetar o tratamento de vários outros agravos, não só da tuberculose, né? A gente vai trabalhar com os estoques, então, para tratamento diretamente observado, que a gente tem recomendado, né? Para evitar aglomeração no serviço de saúde, que essa pessoa não tenha que ir ao serviço todos os dias. E que usem dessas ferramentas tecnológicas, né? Chamadas por vídeo, teleconsulta, para que acompanhe o tratamento à distância. Mas a gente frisa muito. Distanciamento não é falta de cuidado, não é sinônimo de falta de cuidado. Então, manter o vínculo de alguma forma com essa pessoa. Reservar a visita dela para a retirada do medicamento. E aí a gente pede para que retire esse medicamento uma vez ao mês. E por que não mais? O HIV vai tirar uma vez para 3 meses. Porque a gente não tem estoque de TB para 3 meses. Se a gente liberar 3 meses, pessoas vão ficar sem o remédio. Considerando ainda que a gente não está conseguindo receber esses insumos, não é viável. Então, a gente preferiu manter mensal até que as coisas, né, voltem ao normal, à normalidade. Uma novidade que a gente tem, que é muito, assim, a gente fica feliz, a gente implementou no país, em 2014, uma rede de teste rápido molecular para tuberculose, né? Então, elas são máquinas onde você coloca a amostra, né, de escarro para tuberculose e ela faz o PCR, que é isso, né?
ela vai fazer o sequenciamento genético daquele, no caso, bactéria, identificar. Ela identifica se é positivo para o Mycobacterium tuberculosis e se tem resistência à rifampicina. O que acontece? A produtora desse tipo de exame diagnóstico, ela é única no mundo, é a Cepheid, e ela desenvolveu um cartucho para SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Ou seja, eles vão enviar, o Ministério já fez uma compra emergencial, e esse cartucho pode ser usado na nossa rede de TB, o que é excelente. Uma máquina pode ter 4 módulos, então ela vai poder usar tanto para TB quanto para a Covid. E o resultado vai sair em 45 minutos. Ou seja, você vai ter um PCR, que é o exame diagnóstico de maior excelência, né? Não é aquele exame rápido que vai te falar se você tem anticorpos, é aquele exame que vai sequenciar o DNA do vírus. E aí vai usar a nossa rede. A gente colocou a rede à disposição da Secretaria de Vigilância e isso vai acontecer. Então, logo a gente conseguir importar esses insumos e ele passa por toda a burocracia que tem dentro do Ministério. E aí, pensando em gestão, importante falar também que existe essa burocracia, né? Muita gente fala, a Anvisa aprovou, tá ok, vamos usar. A gente precisa entender essas diferenças. A Anvisa, ela é uma vigilância sanitária, ela vai dar ok. Esse material está adequado e é custo efetivo. Ponto. Como usar, como operacionalizar, em quanto tempo, onde usar, qual que é a diferença de um para o outro, não é a Anvisa, é o fluxo da Secretaria de Vigilância junto com a Secretaria de Assistência. Então, uma coisa é a Anvisa aprovou, a gente poder pegar essa aprovação, comprar esse insumo e operacionalizar uma recomendação nacional para a utilização desse insumo. Então, tem que passar por todo esse processo. Por isso que, às vezes, né, ele normalmente é demorado, mas nessa situação de excepcionalidade tem sido mais rápido, até porque a carga de trabalho aqui no Ministério ela está bem elevada. Então, as pessoas estão trabalhando em regime de plantão e para que essa celeridade aconteça, né? Então, essas são, assim, algumas novidades que a gente tem, que demonstra também como um agravo contribui para o outro, né? Como o investimento que foi feito para um agravo contribui agora para o outro. E como é importante a gente investir antecipadamente, né? Em prevenção, em promoção, em saúde, em organização, estruturação desse sistema todo. Né? Como a gente ter isso hoje, no mínimo que a gente tem, a gente já está à frente dos outros países. Imagina se a gente tivesse investimentos assim, concretos e rotineiros nesse sistema, a gente também já teria outras respostas, né? Que são cobradas agora a toque de caixa de um dia para o outro. Então, tudo isso faz parte da gente trabalhar a gestão aqui num momento de assim, excepcionalidade total, né? Eu acho que você deu uma dimensão do que é uma gestão de programa, assim, que nada como ouvir quem está realmente vivendo o problema, né? Traduzindo, né? Porque a gestão passa desde a assistência, né? Onde você faz o diagnóstico, tem que fazer o tratamento, a reabilitação, desde o planejamento de insumos, planejamento de recursos humanos, aí também redigir normativas, né? Como você falou, é um desafio gigantesco trabalhar com um país da dimensão do Brasil, né? Onde dentro dele tem culturas, sotaques, linguagens tão diferentes e um jeito de se fazer também diferente, mas que a gente precisa nortear de alguma forma e tentar protocolar ou padronizar algumas coisas. Né? Eu queria agradecer aos que estão nos assistindo. Queria saber se você tem mais alguma posição, mais alguma coisa para complementar. Se não, não? Então, acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiser perguntar especificamente alguma coisa, estou à disposição. Podia ficar aqui falando sem parar da vigilância, Tenho da certeza. estrutura. Realmente, assim, eu gosto muito, é fantástico. A organização, como que as coisas acontecem, ou pelo menos deveriam acontecer, né? Mas eu sei que tem um tempo e não dá para a gente ficar, né, batendo, mas estou à disposição sempre que precisarem ou que quiserem, pode me acionar que dentro do que eu puder eu contribuo.
Você tem algum e-mail, Gabriela, que você pode disponibilizar para as pessoas tirarem dúvidas? Tenho, eu Ou e-mail do escrevo Ministério? do Ministério, eu escrevo aqui no comentário, pode ser? Ou é gabriela.magnabosco@saude.gov.br. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, a Andréia, ó, falando na live, muito esclarecedora. Obrigada, Andréia. Obrigada, Cristiana, que entrou agora, e tantos outros, né, que entraram e viram. Essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no Stories da Fatesa. E, mais uma vez, doutora Gabriela, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe como que as coisas estão corridas aí, né, para todos os profissionais de saúde, para a gestão não é diferente, tá? Eu acho que deu um panorama da atuação do enfermeiro nas diferentes frentes, diferentes facetas da gestão, que foi muito sensacional. Eu gostaria, mais uma vez mesmo, de agradecer a sua disponibilidade, agradecer em nome da FATESA, agradecer em nome dos cursos de pós-graduação da FATESA, né, principalmente aí de enfermagem, e falar para o pessoal, se tiver, quiser saber um pouco mais dos cursos, entrar lá no @FATESA, quer dizer, aqui no Instagram é @Faculdade Fatesa, o site da Fatesa é o fatesa.edu.br, tá? Nós estamos lá disponível. A Rafaela Bonfim está dizendo, muito obrigada pela live e esclarecimentos. Muito bom, abraço de Rondônia para as duas. Ah, Rondônia. Obrigada. Obrigada, Rafaela. Nossa, que legal, né? Conseguiu abranger bastante lugar aí. Muito bom. Obrigada, Gabriela. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.